Você já parou para pensar o que faz o seu coração bater forte? O que faz você se sentir vivo? Venha comigo descobrir nessa jornada. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. É um prazer imenso recebê-los todos vocês aqui. Meu nome é Gustavo de Almeida, conhecido por todos como Guga. Sou um homem trans e convido vocês a partir de agora a viajar nessa jornada junto com a gente. Hoje o nosso trabalho é sobre acolhimento, sobre o respeito e o que é ser humano. É só vir junto com a gente. Bom, falando um pouquinho sobre a história da religião Umbanda no Brasil, a gente precisa primeiro ter em mente que a Umbanda ela é construída a partir de um esforço de resistência e resistência, né, do povo negro, da cultura negra aqui na diáspora africana. Né? Quer dizer, num momento da história em que durante 350 anos, não é, essa população africana foi escravizada, foi sequestrada, retirada de seus territórios, seus laços familiares foram rompidos, passaram por um processo de imigração, né, forçada para servir como força de trabalho, reduzindo também essa sua comunidade. A religião, a religiosidade, né, composta aqui na diáspora, foi um elemento principal e central na reorganização dessas pessoas aqui nas Américas. Eu acho importante enfatizar que a religião de Umbanda, então, não tem um marco fundamental, um marco inicial, mas ela é composta pelo próprio esforço das pessoas centro-africanas, em conjunto com outras pessoas africanas e seus descendentes, afrodescendentes aqui na diáspora, na tentativa de organizar seus grupos e entender que essa religiosidade ela era necessária, eficiente também para as curas dessas pessoas, não só de modo espiritual, mas também de forma biopsicossocial, quer dizer, biológica, psicológica, e naquela sociedade que eles compunham. Não à toa, a própria palavra Umbanda é uma palavra que vem do Quimbundo, uma das línguas faladas tradicionalmente no território que hoje a gente entende e chama de Angola, e no Quimbundo a palavra Umbanda significa algo como medicina tradicional ou arte ou maneira de curar. Então, quer dizer, a palavra Umbanda, ela determina uma prática médica tradicional composta, né, feita por um feiticeiro de ganga. Esse feiticeiro, ele vai utilizar ervas, minerais, águas diversos elementos na composição dos seus remédios para curar as pessoas que passam por seu atendimento. Enquanto no território angolano, não é, a gente tem um indício de que a Umbanda é uma prática medicinal particular, né? Então esses feiticeiros eles atendem particularmente uma, duas pessoas, famílias, enfim. Em alguns casos, né, onde existem crises sociais e ecológicas, ambientais, os feiticeiros também se reuniam, a gente tem relatos disso também, para tentar, de alguma forma, organizar esse caos e trazer equilíbrio, né, para essa sociedade. Enquanto isso acontecia de modo mais particular lá, né, em África, aqui na diáspora, talvez por causa do próprio sistema escravista e desse modo de vida que retira a humanidade das pessoas negras, centro-africanas, mas também de outros lugares do continente africano aqui na diáspora, a Umbanda ela se torna então uma religião, ou melhor falando, uma religiosidade que de alguma forma vai trazer cura, amparo e proteção na medida em que essas pessoas conseguem louvar os seus ancestrais. Não à toa, não é, o modo de narrar aquilo que a gente nomeia como a grande cidade ou o grande lugar onde todos os ancestrais, guias ancestrais de Umbanda baixam, esse lugar chama Aruanda. E Aruanda, a gente sabe, é uma corruptela, ou seja, uma palavra que com o passar do tempo ela foi se reatualizando, é uma palavra que vem, né, de um marco chamado Luanda. Luanda é o principal porto escravista do século XVI até o século XIX. É do porto de Luanda de onde saem mais da metade das pessoas que são escravizadas no continente africano e são mandadas para as Américas.
Então, quer dizer, quando a gente fala que os guias de Umbanda baixam ou chegam de Aruanda, a gente está literalmente dizendo que eles estão vindo do Porto de Luanda, né? Isso também demarca, de novo, uma ligação da Umbanda enquanto religião estruturada aqui na diáspora com essas práticas ancestrais ou talvez filosofias espirituais centro-africanas que permanecem, mas não só permanecem, se recriam, se reatualizam aqui na diáspora com a religião de Umbanda. Essas pessoas que acessam cargos de liderança, né, dentro da comunidade LGBT, na liderança de um terreiro, por exemplo, é um potencial de acolhimento para a própria comunidade, na medida em que as pessoas LGBTs passam por diversas violências. Muitas vezes a gente tende a entender, a gente não, né? A sociedade tende a entender que as nossas lutas e as nossas reivindicações são pelo direito de sermos quem somos e são pelo direito de amarmos quem amamos. Quer dizer, essa determinação muitas vezes fica um pouco vaga, não é lógico, sendo uma pessoa gay, lésbica, né, e assumindo um relacionamento, por exemplo, com uma pessoa do mesmo gênero, essa pessoa ela vai ter que lidar com o preconceito e com a discriminação da sociedade, mas ao mesmo tempo a nossa luta não é só e apenas por causa disso. Quer dizer, é entender que ser gay, ser lésbica, bissexual, transexual, transgênero, travesti na sociedade impacta também na forma como a gente consegue estruturar a nossa renda. Então, uma pessoa LGBT, por exemplo, que foi expulsa de casa, quando ela era adolescente ou no início da fase adulta, como que isso vai impactar nas relações futuras dela, ou seja, de modo psicológico, né, na vida dela, como que isso impacta na renda que ela vai ter, quer dizer, essa pessoa vai viver uma situação durante muitos anos de vulnerabilidade financeira, quer dizer, assumir certos tipos de expressão de gênero na sociedade impacta também no mercado de trabalho, se é mais acessível, se é mais dificultoso, se as empresas elas de alguma forma contratam ou não. Vai impactar, por exemplo, né, numa luta que é principal, necessária, não motriz da comunidade trans, travesti, transgênero, que é o do acesso ao banheiro. Quer dizer, um direito fundamental das pessoas que fala sobre a humanidade, a nossa humanidade. Necessidades fisiológicas são elementos fundamentais para a constituição da vida do ser humano. E as pessoas trans, travestis, elas são de alguma forma negadas, de usar o banheiro, negadas, porque elas não podem entrar naquele banheiro com o qual a sua identidade de gênero, ela se identifica ali, porque de alguma forma ela vai ser agredida, mas ao mesmo tempo, se ela entra no outro banheiro, ela também tem possibilidade de ser violentada e agredida. Então, quer dizer, a gente entra numa situação onde a humanidade das pessoas de alguma forma está posta em xeque. Ter lideranças religiosas assumidamente LGBTs que entendem as dinâmicas da violência e da opressão, da LGBTfobia na sociedade é importante na medida em que a gente consegue acolher pessoas LGBTs que chegam aqui em cacos, em pedaços muitas vezes. Por quê? Porque abandonadas de suas famílias, porque não conseguem inserção no mercado de trabalho, porque não têm direitos fundamentais de humanidade garantidos para elas, porque passaram por crises, dificuldades ligadas a essas violências na sociedade, uma série de coisas. Mas nos espaços de terreiro, as pessoas LGBTs, elas podem de alguma forma se organizar também. Organizar a sua revolta, organizar a sua raiva, cuidar dos seus entre os seus, ser cuidada pela sua própria espiritualidade, aquela espiritualidade que cuida dessa pessoa, que cuida dessa comunidade. Então, uma pombagira que baixa num corpo trans, travesti, transgênero, e aquela pombagira cuida de outra travesti, isso é um cuidado ancestral acontecendo aqui, no chão de terreiro. Na medida em que a gente tem lideranças religiosas
LGBTs, mas como o caso do pai Guga, né, que é um homem trans, assumindo esse cargo, transmasculino, não é? Assumindo um cargo de pai de santo. Isso é importante na medida em que outras pessoas podem também se inspirar na sua história, se inspirar, não é, na sua tradição, entender que esse lugar é para elas, uma vez que diversos tipos de opressão e de violência acontecem, não é, também nos espaços de terreiro, porque a gente não pode esquecer que os terreiros estão alicerçados, não é, dentro de uma materialidade social que é a própria sociedade, cheia de preconceitos e discriminação. Bom, nessa medida, a gente sabe que as pessoas que entram nos terreiros, elas entram também com os seus preconceitos, né? Entram também, muitas vezes, utilizando desses preconceitos dentro desse espaço que deveria ser um espaço de cura e cuidado. Quando essas coisas acontecem, as pessoas LGBTs, elas podem, elas devem se organizar para romper com esse tipo de violência, de alguma forma, mas é importante demais a gente se organizar e pensar de que forma não a sociedade entra no terreiro, mas como o terreiro entra na sociedade, né? Quer dizer, abrindo nossas portas, rompendo com as nossas porteiras, né, de entrada dos terreiros e fazendo com que esses ensinamentos ancestrais, fundamentais, da cultura negra, que acolhe também a comunidade LGBT ao longo da história e outros tipos não é, de margens históricas, de que forma a gente consegue levar essas curas ancestrais, essa filosofia ancestral para fora dos terreiros, para modificar a sociedade. Isso para mim é fundamental. Na medida em que o pai Guga ele assume um terreiro de Umbanda, ele está mostrando para outras pessoas que homens trans, transmasculinos podem acessar esse cargo de comando, de chefia de terreiros. Na medida em que ele está à frente de um terreiro, ele demonstra, não é, que a comunidade trans ela é pertencente, ela pode pertencer e ser acolhida dentro dos espaços de terreiro. Elas podem ter os cargos com os quais os terreiros, não é? E a estruturação de terreiro ela pode ser muito diferente a depender da sua raiz, da sua estrutura. Mas de alguma forma, as pessoas trans, travestis, transgêneras que são, não é, de fato, na sociedade, um dos grupos que são mais violentados dentro da nossa sociedade, que elas podem entender que aquele espaço é um espaço possível de cura e de cuidado para elas. Sou a Tânia, do terreiro Cabocla Jaciara e Vovó Inácia, há mais de 20 anos nessa caminhada, com muitas idas e vindas, né? Comecei dentro da minha casa, num porão, aí me separei, saí, e cada casa que eu alugava sempre tinha um cômodo para a gente continuar nessa caminhada. Comecei, estava num terreiro, minha cabocla disse, chega, agora é hora de começar o seu. Daí tinha casal de amigas, uma delas continua comigo desde o começo, e começamos. Daí começou minha filha, junto comigo. Dentro de Umbanda, a Cabocla Jaciara e Vovó Inácia começou, na verdade, num quarto, dentro de uma casa, onde tinha apenas 4 pessoas participando, na verdade 5 comigo. Aí começou a minha mãe já vinha de outro terreiro, aí acabou saindo, só que quem tem uma missão e não pode parar com essa missão. Aí um vai divulgando para o outro, sempre quando alguém estava precisando, ia lá na casa, eram cuidados, eram ajudados. E aí foi indo, foi crescendo. Sou a cambona aqui, eu tomo conta, na verdade, de tudo, eu faço de tudo um pouco, na verdade, aqui. Então, assim, não tenho uma função específica. Eu ajudo no atabaque com o canto, eu ajudo quando os pais estão enquanto horários, e aí eu que olho tudo, observo tudo, presto atenção em tudo que acontece aqui ao redor. Sou os olhos e os ouvidos
deles na incorporação. Esse casal de amigas, daí começou a vir gente, daí eu fui pro porão da minha casa, lá tinha muitas pessoas junto comigo, muitas pessoas, porque não existe esse negócio de LGBT, para mim são pessoas, amigas, queridas, muitos entraram, muitos saíram, sempre deixou uma grande lição, muito aprendizado e sempre, muito não conseguimos aqui esse terreiro. Já estamos aqui nesse lugar há 2 anos já. Bom, meu nome é Cristina dos Santos Nicolaides. Como o Guga diz, eu sou mais velha da casa. Moro atualmente em Várzea Paulista. Fui casada há 20 anos com uma outra pessoa, né? Atualmente estou com a Eliane, né? E conheci a Tânia através da outra pessoa, né? Eu ia num terreiro e a partir do momento que ela quis abrir um terreiro para ela, aí eu resolvi ficar com ela, né? Porque eu, vi assim que da seriedade dela, né, em relação ao trabalho, né, na Umbanda, né, que nunca foi de brincadeira, de muita conversa, né, que não tem nada a ver. Então, a partir desse momento, foi que eu comecei a ficar com ela e já fazem quase, acho que 20 anos, mais ou menos, que eu tô com ela. Oi, meu nome é Danilo, tenho 10 anos e nesses 10 anos eu aprendi muita coisa aqui na casa. Ela é minha avó, minha parceira, minha melhor amiga. Eu amo muito ela. Eu acho que é um lugar muito lindo, muito sagrado. De trabalho? Eu gosto de preto velho e caboclo. Porque são os donos do terreiro, então é possível não gostar. O Guga é pra mim meu tio, meu melhor amigo. Tudo de bom. Tem que receber bem. Pelo jeito que elas são e pelo jeito que elas vão se tornar. Então aqui na casa, quando você entra, é um momento mágico. O que você acha mágico? Tudo. Você gosta dos pontos do atabaque? Claro, Você sabe cantar um ponto? mais ou menos. Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar, rainha das ondas, sereia do mar. Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar, rainha das ondas, sereia do mar. Eu quero balar, eu quero mel pra passar na sua cara. Eu quero doce, eu quero balar, eu quero mel pra passar na sua cara. Que venham, vocês vão se sentir assim. Tipo, se vocês entrarem magoados, vocês vão sair muito felizes. Porque aqui é um momento muito mágico pra mim. Quando eu venho aqui, pra mim é um momento mágico. Olá, meu nome é Guilherme Yuras, eu tenho 10 anos de idade. Você tá na Umbanda faz tempo? Sim, Como que foi que você começou? mais ou menos. Como foi? Foi muito legal. A primeira vez que eu cantei a música lá, eu senti a mão de Iemanjá tocando no meu ombro. Qual do que você gosta mais na Umbanda? O convívio junto. E tá todo mundo junto? Sim. E se você fosse pra falar daqui o que você mais gosta, o que seria? Não sei, tem muitas coisas que eu gosto daqui. Os cantos são muito bonitos, as comidas são boas, ela é muito minha amiga, eu considero ela minha madrasta. Eu acho o Guga muito acolhedor e bondoso. Eu falaria que ela deveria ficar, pois aqui nós somos um só, praticamente. Por muito tempo não tínhamos um espaço nosso, porque assim,
É muito difícil o pré-conceito das pessoas em relação a essa religião, em relação ao desconhecido, na verdade, é muito grande. Então, assim, alugávamos casa, fazíamos as nossas giras lá, mesmo fechadas, só para os filhos mesmo, que até então a casa era pequena. E quando sabiam do que se tratava, mandavam fechar, era vizinho reclamando. Então, assim, a luta foi muito grande para a gente conseguir um espaço físico. Muitos não recebemos, vários salões, várias casas vazias que tínhamos o propósito de alugar. Quando falava para que era o propósito, a resposta era sempre não. Aceito tudo, menos um terreiro de Umbanda. Menos um terreiro de Umbanda. Então, assim, um fato ainda que marcou bastante, que marca muito, é porque, assim, no meio de tantos nãos, tantas coisas embaladas, o desespero, porque a minha mãe, como a mãe de santo da casa, toda vez ter que embalar suas coisas, ter que fechar o terreiro pelo preconceito dos outros, o preconceito em relação à religião dos outros, era muito triste. Quantos nãos, quantas vezes ela falava, não quero mais, não vou fazer, não vou, não é pra mim isso. E a gente sempre ali, eu, o Guga sempre ali, firme e forte, falando, não, você nasceu pra isso, isso é seu, é uma sua missão e você tem que seguir essa missão. Então, assim, muitos anos correndo atrás do espaço, até que o que marcou realmente foi quando conseguimos o lugar, achamos o lugar, o dono do espaço, sendo evangélico, aceitou, nos recebeu de braços abertos, está sempre aqui nos auxiliando no que a gente precisa. Então, assim, o que marca muito foi quando o Guga achou o salão e o fazer acontecer muito rápido para não ficar parado, porque muita gente precisa. Viveu algum tipo de preconceito, ainda mais relacionado a alguma religião? Não, na própria Umbanda, lá no outro terreiro que a gente ia. No outro terreiro que a gente ia. Eu mesmo um dia chegando, né, no outro terreiro, eu estava descendo com as coisas, chegou duas moças que eram de lá de dentro, aí fez um comentário em relação a ela, só que eu nem falei nada para ela, senão ela já ia querer ir embora, né? Mas também assim, e o que me fez também acreditar e ver a seriedade, porque para mim era tudo novo aquilo lá, né? Foi quando eu entrei lá dentro e acho que era a cabocla da Tânia, acho que é, né? Eu nem conhecia a Tânia. E eu cheguei, ela não viu nenhuma, não viu a cena, ela chegou, ela estava ali incorporada. Aí ela falou, né? Ela falou assim, que eu tinha que ver com isso daqui. Se eu visse com isso, eu não voltava mais. Então, a partir daquele momento, eu já vi, tipo assim, né? A seriedade, né? O guia dela, né? Então, é isso. Então, e aí eu acho que talvez até um dos motivos para a Tânia também querer ter o terreiro dela, né? Então foi onde que a gente resolveu estar junto, né? Estamos aí junto aí já faz um tempo. Sou Tatiana, tenho 39 anos, venho de Cajamar. Minha trajetória de vida ela é bem eclética. Fui dependente química por 20 anos. Após uns 3, 4 anos limpa, longe das drogas, eu conheci a ayahuasca, que vem de um trabalho xamanismo indígena, onde lá, por abrir a mediunidade, o campo mediúnico da gente, eu comecei a chegada dos meus guias. Porém, lá não trabalhava essa parte. E aí, fiquei por 2 anos lá. Minha filha não acreditava em Deus, não acreditava em nada, algo do tipo. E um dia ela chegou em mim e falou, mãe, se eu tivesse que acreditar em algo, mais próximo seria da Umbanda. E aí, a partir desse momento, eu defini que eu ia procurar uma casa que eu pudesse levar minha filha para que ela pudesse se orientar em religiões, né, e cuidar da espiritualidade dela. E aí começamos a procurar as casas, procurar. E chegamos na casa, no terreiro de Umbanda, Cabocla Cachaciara. Era uma casa que estava num espaço emprestado, muito pequeno. Chegamos
e com bastante gente, porque eu levei meus filhos, levei amigos, né, que tinham curiosidade, outros queriam começar também. E desse dia em diante, aqui estamos, né, nesse terreiro que nos acolheu. Na fase que eu cheguei nesse terreiro, eu estava passando uma situação financeira muito difícil, muito complicada. Falando agora do LGBT, a minha filha, com 10 anos, eu comecei a sentir, identificar que ela se relacionaria com mulheres, e eu resolvi ter essa conversa com ela justamente por saber o quanto o preconceito lá fora é grande, e eu não queria que ela se retraísse diante das escolhas dela. E aí foi quando eu conversei com ela e disse que eu estava aberta a qualquer diálogo e a qualquer escolha dela. Meu nome é Cauane, eu tenho 18 anos atualmente e eu me declarei bissexual muito nova, eu tinha 13 anos e depois de um tempo eu não tinha religião nenhuma e tinha meio que uma insegurança de escolher uma religião justamente pelo preconceito desde ser nova, de se assumir muito nova e aí um pouco mais pra frente eu fui conhecendo a Umbanda pelas redes sociais, tudo mais, amigos em comum que são umbandistas. E aí, um certo dia, eu cheguei pra minha mãe e falei: mãe, não sei o que você quer, não sei qual a religião que você quer seguir, porque minha mãe é bem eclética. E aí eu falei pra ela: eu quero entrar pra Umbanda. E aí a gente tinha se mudado pra Campo Limpo, onde a gente não conhecia nada. E aí a gente começou a pesquisar casas, passamos por diversas casas. Comecei o meu desenvolvimento em casa mesmo, porém não é o certo. E quando a gente começou a passar pelas casas, a gente foi vendo várias visões diferentes do que tinha. E eu não me sentia à vontade por ser muito nova e o pessoal ficar olhando meio feio. Minha família também me rejeitou bastante, tanto pela sexualidade quanto pela religião. Era um absurdo para minha avó eu ser tão nova e me relacionar com uma mulher e ser umbandista. E hoje minha avó aceita muito bem, ela vive perguntando pelos guias sobre meu falecido avô e eu acho que é isso. Eu já fui diagnosticada com ansiedade, tive crises bem fortes e isso aqui pra mim me ajudou muito, minha ansiedade melhorou demais, eu nunca quis fazer controle com medicação. Então isso aqui pra mim, isso é a minha cura, isso é a minha medicação. Quando eu venho pra cá, eu volto pra casa super mais tranquila. Depois de que eu entrei pra casa, minha ansiedade atacou muito menos, porque os guias foram me acalmando, o lugar foi me acalmando. Boa noite, eu sou a Gu Agatha. Eu nasci e sou criada em Jundiaí, mas eu sempre morei num bairro muito próximo daqui de Várzea, então eu sempre estive muito presente aqui nos bairros. Atualmente eu sou orientadora social, eu trabalho numa unidade de acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade psicossocial e nós trabalhamos e cuidamos da saúde mental deles. Eu conheci a Umbanda muito tarde, mesmo eu sendo nova, eu conheci muito tarde. Eu frequentei a igreja evangélica por 17 anos, por basicamente pressão dos meus pais. E a partir dos meus 22 anos, 23, eu comecei a ter maior autonomia sobre a minha fé e a religião que eu gostaria de seguir. Então, aos poucos, eu fui me desvinculando da igreja evangélica, eu fui tirando todo o preconceito que existe, porque dentro da igreja que eu frequentava existia muito preconceito em cima disso, era muito endemonizado, como se na Umbanda existisse demônio, sendo que não é nem falado sobre isso. E então eu demorei muito para ter bastante consciência e basicamente, principalmente pelo fato de pessoas trans não poderem ter fé. Nós dentro da igreja evangélica era totalmente errado tanto a nossa existência quanto mais a nossa fé. Então, depois de muito tarde, eu comecei a me aventurar mais. Fui lendo algumas coisas, me aproximando de pessoas que eram da rede da Umbanda. E assim eu fui vendo que eu tinha muita conexão, eu me sentia muito próxima e muito acolhida. Eu era casada com outra pessoa trans e nós viemos nós duas juntas aqui conhecer a casa e eu lembro de me sentir muito acolhida desde o primeiro momento. Porque por mais que a Umbanda seja uma religião que
que prega também muito o amor, o acolhimento, existem alguns lugares em que pessoas trans ainda sofrem preconceito dentro da religião. E saber que aqui dentro existia um chefe de casa, o pai de santo daqui é um homem trans, já me deixou muito acolhida e confortável para estar exercendo a minha fé aqui. Eu me chamo Diana Calton, tenho 26 anos, sou uma mulher trans preta, periférica. Morei 18 anos aqui em Várzea e moro há 9 anos em Jundiaí. Sou ativista, multiartista, faço parte do maior movimento LGBT da cidade de Jundiaí, que organiza a parada e outros diversos eventos no mês da diversidade, no decorrer do ano. Sou encabeçadora da Marcha Trans de Jundiaí, onde esse ano aconteceu a 2ª edição. Construo com a Marcha da Consciência Negra, com o movimento das mulheres. Então eu tô na cena política e cultural da cidade há um bom tempo. Bom, a Umbanda eu conheci... É recente o meu primeiro contato com a Umbanda, na verdade. Eu fui crismada e passei por todo o processo dentro da Igreja Católica. Então a visão que eu tinha da Umbanda era uma visão muito deturpada, assim, sabe? Uma visão muito diferente do que realmente é. E eu nunca entendia, porque é uma religião que fala sobre a minha ancestralidade, né? E aí, quando eu atingo a maioridade, eu decido buscar mais informações para saber sobre o que se fala, sabe? Sobre quais são as premissas, o que qual fé é contemplada ali dentro. Como eu vim de uma religião que historicamente é homofóbica, opressora, é machista, então a gente consegue perceber uma movimentação, principalmente pelo fato de eu vir da periferia também, né, de ser uma mulher trans preta, essa exclusão que a gente sofre dentro de alguns espaços, né? E aí a gente chega até o momento do contato com a Umbanda, né? E o quão isso foi diferente para mim. Mas diversas vezes, assim, passei por situações que não foram nem um pouco agradáveis. Quando eu te conheci, né? eu meio que busquei entender um pouco da sua trajetória. E aí eu descobri que você tinha um terreiro também e tudo mais. E aí rolou o convite, né, pra gente vir. E eu vim com a Gu, inclusive, no dia. E eu pensei assim, gente, que diferente, né? Por exemplo, a gente tá falando de um pai de santo que é um homem trans, né? E o quão isso traz a gente, aproxima a gente, né? Mais para esse diálogo. E o quanto eu me senti bem acolhida aqui dentro, desde o momento em que eu cheguei, até o momento da gira, após a gira, sabe? Eu acho que as trocas sempre foram muito valiosas. E tem um momento que foi muito marcante para mim, porque nesse primeiro dia que eu vim, não veio só eu e a Gu, né? Veio a Nick e a Alexa também. E a gente estava em 4 pessoas trans do lado de fora, observando a gira e poder compartilhar isso com elas nesse espaço de acolhimento é muito bom, porque não são todos os espaços que a gente consegue se sentir bem, se sentir livre, não se sentir olhada e julgada o tempo todo, que é uma coisa que pessoas trans geralmente enfrentam durante, né, a sua trajetória, a sua jornada. Esses dias eu li um tweet de um cara trans que falava sobre a inserção da comunidade LGBT dentro dos terreiros e sobre a ancestralidade de pessoas trans. Isso tem permeado minha cabeça há uns dias já. E o debate que ele traz é justamente esse, né? Que as nossas vivências e as nossas ancestralidades, elas vão até um certo ponto, elas são limitadas, né? E como a gente consegue ressignificar isso dentro dos terreiros, dentro das religiões de matrizes africanas, né? E eu achei muito legal ele trazer esse debate a público, porque são coisas que a gente pensa enquanto pessoas trans, mas muitas vezes a gente não executa esse diálogo com as pessoas, né? E esse contato, toda essa bagagem que a gente consegue adquirir dentro dos terreiros, principalmente quando a gente está falando de um lugar onde um pai de santo é um homem trans, e aí existe esse contato, sabe, assim, com a comunidade, foi o lugar que mais me aproximou, assim. Então, de fato, é muito importante ter espaços como esse, para que as pessoas possam se sentir livres, independente de qualquer outra coisa, mas se sentir acolhida de fato, né? Porque o acolhimento, ele é muito diferente só do só o respeito, né? Bom, eu sou o Pedro, sou neto da mãe de santo da casa. Eu tenho aí uma bagagem assim, desde berço de Umbanda, são 17 anos de Umbanda. E
é isso, muitos aprendizados durante o tempo e muitas vivências também. O terreiro, para mim, representa um lugar de extrema segurança. É um local que ele é feito para todo mundo ser aceito e todo mundo poder frequentar. Hoje a gente vê muito algumas religiões que limitam as pessoas de terem o controle de entrar lá dentro ou poderem estar naquele espaço. O terreiro, para mim, é um lugar que transmite muito conforto e muita segurança, principalmente para uma pessoa igual eu, por exemplo, que já teve muitas vivências, muitos lugares não me aceitariam como eu sou. No terreiro eu já me sinto mais acolhido, mais, né, estando dentro daquele espaço. Eu tinha 7 anos, foi no ano de 2000 e... Não, eu tinha 6 anos. Quando o Guga chegou a primeira vez eu tinha 6 anos, foi no ano de 2013. Eu lembro muito bem, a primeira vez que eu olhei o Guga. Eu nunca tinha tido contato com pessoas trans, né, naquele momento. Era uma coisa muito nova para mim. E ainda sempre batia aquela dúvida, ele é homem ou é mulher? Foi a primeira vez que eu olhei para o Guga, ficou essa interrogação, assim. E a primeira vez que eu vi o Guga naquele espaço também foi algo que me surpreendeu, porque eu nunca tinha havido contato com pessoas igual o Guga. Hoje eu considero o Guga como um paizão para mim. Foi uma das pessoas que me ensinou a ser como eu sou, me ensinou a ser como lidar com determinadas situações. E em relação ao primeiro contato, não foi algo que, nossa, foi logo de imediato. Foi uma relação que se foi construindo com o tempo. Eu vou falar a verdade que tem uma representatividade muito grande. Não só pelo Guga, né? Ser um homem trans que está de frente a uma casa de Umbanda. Mas sim também pela minha avó, que também praticamente tem muitas casas aí que são pais de santo que comandam a casa. Então apresenta muito tem uma representatividade muito forte enquanto casa de Umbanda, porque de um lado a gente tem um homem trans e de um lado a gente tem uma mulher que comandam a casa, né? Uma mulher que teve muitas experiências, ele assim também como ela, muitas, né, idas e vindas na vida. E eu acho que tem uma representatividade muito forte. Com o Guga, primeira vez que eu vi o Zé Pilintra, nunca tinha havido contato. Primeira vez que eu conversei com o Zé, entidade do pai Guga, né? E o momento que me marcou muito foi quando, primeiro contato com o Guga dele chegar e falar assim, não, eu quero que me chamem de tal forma. Porque a gente tinha muito aquela coisa de, chamar de Guga. A partir do momento que falou, eu quero que me chamem assim, a gente já tive uma noção maior também de, né, como as pessoas, em vez de a gente chamar como a gente quer as pessoas, de como as pessoas querem ser chamadas, na verdade. Esse foi uma das coisas que me marcou bastante. Então, aí o Guga chegou e, tipo assim, né, ele é uma pessoa que gosta de ler muito, né? Eu já não sou uma pessoa de muita leitura, mas eu aprendi muito com você, né? As coisas que você fala, que eram coisas que eu estando na Umbanda, a gente vai aprendendo a cada dia, né? Sempre tem uma coisa nova, né, para aprender, né? E aí, assim, achei que foi legal por isso, né? Pelo fato de ter feito as coisas tudo certo, né? De correr atrás das coisas, né? De crescer, exatamente. Não, sem falar, né, da correria, né? De que foi achar um lugar também para a gente poder trabalhar, né? Aqui, né? Onde cabe mais gente, que na verdade já está meio até se tornando pequeno, né? Pela quantidade, né? Também. Estávamos lá, ele apareceu lá na minha casa, muito olhando tudo, muito curioso, muito atento a tudo. Olhei e falei, aí tem, né? Que eu não conhecia a pessoa, muito atenta, querendo saber tudo. Daí correu junto comigo para como tá os papéis, como que você, né? Tá tudo certinho, o terreiro. Não estava, correu e vamos fazer, vamos acontecer. E tá comigo, daí a gente funcionou, né? Eu já estava em fase de separação, ele também. E hoje a gente tá junto nessa caminhada. Vejo você como um irmão mais velho. Eu ia falar como um pai, mas eu acho que eu vejo você como um irmão mais velho que eu conheci no decorrer da vida, mas que parece que a gente, tipo, se conhece há muito tempo.
né? Porque desde quando eu te conheci, a minha admiração por você e por tudo que você fez e faz é gigantesca. E eu não consigo te resumir em uma palavra. Desculpa, você é muito mais do que uma palavra, sabe? E eu acho que trazer para esse lugar é ser justa, sabe? Com tudo que você faz, é trazer esse reconhecimento. Então, eu sou muito grata de te conhecer, eu acho você um homem incrível, sabe? Cheio de potência, cheio de pluralidade e que traz isso para as outras pessoas. Você desperta o melhor nas pessoas, sabe? Você constantemente consegue fazer os manejos para que as pessoas se sintam à vontade na sua presença e você palestra muito bem, você fala muito bem. Então, eu acho que esse seu lugar de ser um bom interlocutor, um bom apresentador, é onde mais me pega, assim. Então, acho que seria basicamente isso. Eu acho que não ter medo de ser quem você é. Muita gente também, eu acho que impede de se assumir um bandista por conta do preconceito que vai sofrer, né? Ai, é macumbeiro, ai, é isso. E a mesma coisa com a sexualidade ou gênero. Ai, não vou me assumir porque eu vou sofrer preconceito. Eu acho que a gente tem que enfrentar os nossos medos e abrir o nosso coração para novas experiências, como conhecer um terreiro de Umbanda. Eu nunca tinha pisado num terreiro de Umbanda e quando eu comecei a pisar, eu comecei a gostar. E é aqui que eu me encontro hoje. Então, eu acho que não ter medo de conhecer coisas novas, de viver novas experiências. Aqui pode, né, muitas pessoas podem ver esse documentário, podem ver vou falar esse documento, que é um documento que a gente está fazendo. É uma coisa que eu, pelo menos, espero que com todo mundo venha com esse objetivo de mudar perspectivas de futuras gerações. Então, eu acho que, assim, para essa população que tanto necessita, não só para essa população quanto outras, para procurar esses espaços que muitos vão, lógico, o não a gente já tem, vamos, né, o poder não frequentar a gente já tem, mas vamos tentar, né, olhar mais para essa população. A gente precisa primeiro conscientizar todo mundo que eles existem, que eles merecem ter o devido respeito, merecem estar em todos os locais que a gente possa frequentar e que todos os locais qualquer pessoa devia frequentar, tanto os lugares públicos quanto terreiros ou espaços religiosos. Então, eu acho que a palavra que a gente tem para deixar a mensagem é pratique o amor. Independente de religião, todas elas vão praticar o amor. Então, ao invés da gente julgar a pessoa do que ela é, o que ela deixou de ser, o que ela fez, vamos praticar, acho que é a coisa mais que todas as religiões vão concordar, que é o amor e o respeito pelo próximo. Então, acho que assim, independente de religião, independente de local ou de onde você se encontra, né, religiosamente, eu acho que a gente tem que pregar a única coisa que todas as religiões pregam, que é o amor. Indiferente em questão de sexo, de gênero, para ele estar presente aqui, estar na frente junto com a minha mãe, eu acho que é muito bom, porque um apoia o outro, um é o braço direito do outro, um não fica sem o outro. Os pensamentos podem não ser iguais, mas o contexto final é igual. Então é um ajudando o outro, um auxiliando o outro. Tenho muitos amigos aqui que, para mim, eu não gosto dessa palavra mãe de santo. Somos todos amigos, somos todos uma família. E muitos casais, né? Muitas meninas, muitos meninos. E para mim é uma grande família, uma família. Não tem esse negócio de preconceito. Aqui a gente não tem esse negócio de preconceito, de não pode, não pode sim. Temos muitos jovens, muitas crianças, muitas pessoas que entraram com problemas de droga, de suicídio, tá aqui com a gente, conseguimos encaminhar com a força deles e a nossa. Então é uma luta constante. E assim, isso aqui é minha vida. Eu falo que esse terreiro é minha vida, é tudo para mim. Eu queria convidar todos para conhecer o terreiro da Cabocla Jaciara Vovó Inácia. Vocês serão muito bem acolhidos. Um lugar onde está minha família, minha filha, meu genro, meus netos, meus amigos. E assim, não se sinta perdido, não se sinta excluído.
venha conhecer nosso terreiro, venha ser respeitado, se sentir acolhido de verdade. Porque aqui a gente prega isso. O amor, o respeito a todos. Então, estão todos convidados a conhecer a nossa casa. Quem sabe, a sua casa também. E é por tudo isso que eu iniciei falando sobre o que é se sentir vivo. E é que eu deixo aqui minha mensagem final. Não desistem de vocês. Não desistem da sua espiritualidade, não desistem do seu caminho. Não deixem de procurar um lugar que se sintam acolhidos. Olha, estamos aqui com as portas abertas para vocês. Nossa tenda, nosso terreiro, nossa casa, nossa comunidade, nossa família é localizada aqui em Várzea Paulista, no bairro do Jardim Promeca. Fazemos nossos trabalhos a cada 15 dias e nesse meio tempo temos outras atividades. Estamos aí nas redes sociais, estamos aqui. Hoje, o que nos separa nesse momento é só uma tela, mas estamos aqui. Vocês podem chegar até qualquer um de nós, a qualquer um filho da nossa corrente, a qualquer um de nós aqui, vocês têm livre acesso para chegar até a gente. O importante é que vocês saibam, não posso falar por todas as umbandas, mas posso falar pela umbanda que se é tocado aqui dentro da tenda de Umbanda Cabocla Jaciara e Vovó Inácia. Vocês vão ser sempre bem acolhidos, vão ser sempre bem respeitados. Então venham quando quiser, venham me contar o que fizeram vocês sentir o seu coração, sentir o coração bater mais forte. E como eu comecei lá, eu reforço aqui. Hoje eu só estou aqui, eu só estou tendo a oportunidade de vivenciar tudo isso. E para mim é até, às vezes até engraçado, às vezes eu até não me reconheço muito neste lugar de pai de santo. Às vezes os filhos aqui da casa até me chamam respeitosamente de pai, mas eu só me reconheço, ainda eu me reconheço muito, como aquela pessoa que um dia pisou nessa casa cheia de sonhos, querendo só viver, querendo só encontrar o propósito de vida. Eu me reconheço como alguém que hoje vive, hoje alguém que tem ali do lado, tá ali do lado da Tânia, da mãe Tânia, não só como tenho ela, não só como minha companheira, mas como uma liderança, uma inspiração, do qual um dia, assim como me acolheu os meus iguais que tem dentro da corrente e mostrou que a gente pode ser tudo aquilo que a gente quer. Agradeço imensamente a todos os guias, todos que regem essa casa, desde da Vovó Inácia, da Cabocla Jaciara, o Exu do Vento, todos os guias que passam por essa casa, eu só tenho gratidão, porque eu sei que assim como eu vim, outros vieram e outros milhares, talvez um de vocês aí que estejam ouvindo isso agora, talvez um dia passe por essa casa. E vocês podem ter certeza que cada um que aqui passa nos torna ainda mais grande. E tá aí, é isso que faz o meu coração bater forte. É viver e vivenciar a Umbanda, vivenciar essa comunidade e entender que, para além de que ser um pai de santo, é ser um exemplo, é ser alguém que é capaz de fala, com lugar de fala, de acolher tudo aquilo que hoje se sente perdido. Vocês sempre serão bem-vindos aqui. Axé.